Oi, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do NutriFac, onde a ciência e a nutrição estão em debate. Meu nome é Marianela, sou nutricionista e professora do Centro FAC. O nosso episódio de hoje é Desvendando o Glúten. Para isso, convidamos os nossos acadêmicos do quarto período do curso de nutrição, Vini, Thaís, Rafaela e Carol. Tudo bem? Tudo bem, prof. Que bom que vocês vieram para conversar sobre isso, porque tá bem comum e também tá bem comum que tenha muita coisa errada, né? Que a gente escuta, muitos mitos. Então, vamos debater sobre isso. Mas antes disso, eu gostaria que vocês se explicassem sobre a atividade que vocês desenvolveram. Então, na matéria de nutrição baseada em evidências, juntamente com a matéria de ProEx, nós estamos desenvolvendo um aplicativo voltado ao público celíaco, né? O nosso aplicativo é voltado a crianças celíacas, mas a gente está tratando um pouquinho sobre todas as idades desse público, né? Dos celíacos, que, para quem ainda não tem conhecimento, a doença celíaca é uma intolerância ao glúten. A gente vai explicar um pouquinho sobre isso mais para frente. Então, nós saímos pelos corredores da FAG, com isso em mente, perguntando para os alunos que a gente encontrava um pouco sobre o que eles sabiam sobre a doença celíaca. E com isso, a gente chegou em algumas respostas para algumas perguntas que a gente queria compartilhar com vocês. Muito bem, então vamos ver o vídeo e depois a gente conversa. Vamos. Você acha que pessoas celíacas podem consumir molhos industrializados? Ketchup, maionese? Sim. Pode isso, Nutri? Você acha que uma pessoa celíaca pode comer qualquer tipo de aveia? Acredito que não. Não? Pode isso, Nutri? A doença celíaca pode ser passada de mãe para filho, ou seja, ela pode ser uma doença considerada genética? Eu acho que sim. E aí, pode isso, Nutri? Você acha que pessoas celíacas podem não ter o diagnóstico e não apresentar sintomas fortes? Sim. Pode isso, Nutri? Muito bem, gente. Para contextualizar o nosso assunto, o que é a doença celíaca? Então, eu vou falar bem rapidamente, porque senão a gente vai ficar aqui um bom tempo, né, se for falar sobre isso. Mas, basicamente, a doença celíaca, a pessoa, quando ela vai ingerir o glúten, que é uma proteína derivada do trigo, do cevado, do centeio, o nosso sistema imune, ao invés de reconhecer aquela proteína, ele vai identificar como um corpo estranho. Então, ele vai começar a atacar o nosso intestino inteiro e aquilo vai promover uma inflamação, atacando as microvilosidades do intestino, que pode piorar a absorção de vários nutrientes, causando várias síndromes desabsortivas, enfim. E a minha pergunta é a última, ali das meninas, que inclusive eu vou falar sobre os sinais e sintomas, e a pergunta que fizeram foi: pode ser possível viver sem um diagnóstico e sem apresentar sintomas fortes? A resposta é sim, a menina do vídeo acertou completamente. Eu até, para estudar esse conteúdo, antes eu não sabia que isso podia acontecer, eu fiquei, oh my gosh, que chato. E eu estudei a partir de uma portaria, né, do Ministério da Saúde. E nós temos 3 tipos de manifestações clínicas. Na intestinal, que a gente mais conhece, que é a mais comum, que a gente vai ter aquela distensão abdominal severa, a gente pode ter uma diarreia ou constipação crônica, podemos ter uma inapetência, que pode acarretar uma perda de peso, podemos desenvolver anemias, enfim, diversos sintomas, tá? E a segunda é a extraintestinal, são manifestações que vão além do trato gastrointestinal. Então, assim, por exemplo, uma dermatite. Uma dermatite, ela aparece na pele. No caso, essa da doença celíaca, ela é uns pontinhos vermelhos, fica bastante assim na pele, bem machucado. Chega a descamar, tal, é bem chato. Pode desenvolver uma osteoporose, uma osteopenia precoce, problemas na gestação também. E, por último, que eu vou abordar agora, que é a pergunta do vídeo, que é a assintomática.
Só que assim, a sintomática ela pode ter ausência dos sintomas, como o próprio nome já diz, mas conforme vai passando o tempo, pode apresentar uns sintomas assim. Só que esses sintomas, como eu posso dizer, não são graves e são muito aparentes que nem das outras, que eu acabei de mencionar. São aqueles sintomas que normalmente a gente tem no dia a dia, que a gente pode até acabar pensando que são outras patologias, porque são muito comuns. E a pessoa acaba convivendo com aquele tipo de sintoma, acaba normalizando. Acaba normalizando, porque, gente, não é normal você ficar estufado depois de uma refeição, ou você ficar com excesso, constipado 15 dias, sim. que tem gente que fica 15 dias. Ou às vezes tem uma diarreia, assim, do nada. Exatamente, excesso de gases. Não é normal. E hoje em dia, isso está bem normalizado. E a pessoa vai convivendo, vai vivendo daquele jeito, vai vivendo daquele jeito, até que o intestino dela, igual eu falei no início, vai estar com uma inflamação crônica. A mucosa intestinal a mucosa do intestino delgado vai estar afetada. E aí vão surgir as síndromes desabsortivas, como, por exemplo, a gente pode ter a mucosa intestinal atrofiada, as microvilosidades atrofiadas. E aí, conforme vai passando o tempo, isso pode evoluir para doenças muito piores. Por exemplo, o ambiente de um intestino extremamente inflamado pode estar mais propício a desenvolver um câncer gastrointestinal. Doenças crônicas. Uma doença crônica, sim. Pode desenvolver anemias graves, aí. Pode até problemas do sistema nervoso, como aquela neuropatia, né, prof? Que pode dar formigamentos nas extremidades, sensibilidade, falta de sensibilidade. Ele pode se transformar numa doença muito grave mesmo. Pode. E o que a gente pode fazer, gente, quando um paciente chega e fala assim que tem uma... É alergia ou sensibilidade, tá? Não existe intolerância ao glúten, isso é com a lactose. Então, o paciente pode, muitas vezes, talvez se ele não ter a doença celíaca, mas ter uma sensibilidade ao glúten. As pessoas podem desenvolver. E aí, que recomendação nutricional vocês pesquisaram? O que eles podem comer? O que eles têm que evitar? Eu acho que seria, primeiramente, fazer um teste com ele mesmo, né? Ele ir identificando, assim, comer um pão, o que eu senti depois de comer um pão? O que eu senti depois de comer um bolo ali, que tem glúten? Primeiro, o que ele sente depois de comer aquelas coisas, para ele ir identificando o que ele pode... Se é realmente o realmente... glúten, que às vezes não é, que as pessoas tudo querem tirar o glúten, não Às é vezes bem foi assim. só um alimento ali que não alimento deu uma isolado. fermentada a mais, né? Deu uma Que fermentada. fermenta. Além disso, existem vários exames também que tem como você Sim. fazer. Acredito que exame de sangue, Sangue. né? Thay? Aham. Então, tem... Sorológico. A Eu gente acredito- avalia IgA. anticorpos. Isso. Eu acredito que o primeiro IgA. passo seria confirmar, né? Tanto pelo FoodMap quanto pelos exames, se realmente há uma sensibilidade ao glúten. E se sim, tirar da dieta do paciente e aos poucos ir introduzindo alimentos que podem até parecer com algum que tenha glúten, como a base de aveia, enfim, alimentos sem glúten, para a pessoa ir conseguindo manter um estilo de vida saudável, de forma que ela não tenha, como a Carol falou, os sintomas de forma crônica, né? Para que ela volte a se acostumar com isso. Então, eu acredito que... Até recuperar as microvilosidades, que demora, gente. Tem paciente que demora 1 ano para recuperar. Fica até atrofiado, né? Que demora 1 ano para conseguir recuperar. Só que com uma dieta muito regrada para conseguir, de fato, ter essa recuperação. Tinha uma pergunta que vocês fizeram, se as pessoas que têm doença celíaca podem consumir qualquer tipo de aveia. Ah, sim. Ele acertou a pergunta, não pode, porque a aveia acontece a contaminação cruzada nas indústrias. Então, ele tem que ficar bem atento aos rótulos, à marca, né? A contaminação cruzada, ela acontece ali na hora da produção, na indústria, na fabricação, que é a produção, no transporte e no armazenamento ali dos mercados, das lojas, que a gente não sabe onde, se ele está junto com o trigo. Normalmente no mercado, pelo menos nos que eu vou, as coisas fit
estão sempre perto ali da padaria. Então, essas partículas de trigo, de glúten, podem contaminar, mesmo que a embalagem seja um pouco ali, papelão, o plástico ali, tem que tomar muito cuidado. Sim, porque dependendo do nível de sensibilidade, tem pessoas que não podem nem passar perto de uma padaria, gente. É grave, assim, tem pessoas que têm que usar os seus próprios talheres, seu próprio prato, não podem misturar porque vai O Vini desencadear. pesquisou bastante sobre isso, né, Vini, da indústria também. Inclusive, seguindo essa linha de raciocínio da contaminação cruzada, também eu queria citar, por exemplo, o glúten escondido, que eu encontrei uns artigos falando sobre ele, que é o glúten que ele não está necessariamente apresentado como glúten, né, ou como a farinha, ou como o derivado do trigo, do centeio. Mas, por exemplo, pode ser que durante o processamento daquele alimento, como os molhos que foi citado ali, ketchup, maionese, eles são adicionados nele em espessante. E esses espessantes são farinhas, né, de trigo e centeio, são os que mais são usados. Sim. E, querendo ou não, acaba tendo a contaminação. Não vai estar ali a farinha diretamente, mas vai estar durante o preparo. E é meio que escondido, né? Você não vai comprar um molho desse pensando que vai ter farinha. Você não vai comprar um molho de tomate achando que tem farinha. É verdade. Essa é uma coisa que a gente precisa estimular muito as pessoas a lerem rótulo. E não, quando a gente fala rótulo, não é caloria. Às vezes tem paciente que me manda mensagem e fala, eu achei uma pasta de amendoim, me manda uma foto. Aí eu falo, não conheço tudo, né? Aí eu falo, me manda uma foto do rótulo. Aí me manda das calorias, da tabela nutricional. Eu falo, não, é dos ingredientes. Porque gente, caloria é algo que a gente não se apega tanto quando é de doença celíaca, né? A gente precisa saber os ingredientes. E aí é importante a gente ensinar as pessoas que os ingredientes na lista se encontram de maneira decrescente. Então, o ingrediente que está em primeiro lugar é o ingrediente que está em maior proporção. E assim por diante. Então, às vezes, pode ter ali escondido ali uns traços de farinha, né? Ou de centeio, enfim. Algo que tenha glúten. E para quem tem sensibilidade, é muito perigoso. Também tem a questão daqueles que vem no rótulo pode conter. Sim. Aí, para às vezes, para uma pessoa assim que não tem um conhecimento muito vasto, vai pensar assim, vou na sorte, né? Tô com vontade, vou comer, porque comigo não vai acontecer, né? Mas essa questão do pode, não pode ter, não é que é sorteado assim, você vai ter ou você não vai ter. Geralmente são indústrias, assim, a indústria maior, né, massiva. O que acontece? Elas produzem ali, às vezes, algum alimento que vem ali com a premissa de não ter o glúten, mas é no mesmo ambiente, na mesma cozinha, mesmos talheres, mesmos utensílios, que é preparado os alimentos que não têm esse cuidado. Então, vai ter contaminação cruzada, sabe? Essas confeitarias saudáveis que vendem coisa normal, sem açúcar, e coisa sem glúten. Não é confiável, justamente por causa disso. Foi usado o mesmo talher, a mesma bancada, o mesmo forno, por causa da contaminação. É que para falar sem glúten, eles precisam ter uma cozinha específica que só trabalha com alimentos que não vão ter contaminação. Ali fora, nós até estávamos conversando antes de entrar aqui no podcast também sobre comprar aveia, por exemplo, em celeiro, porque você não sabe como aquilo está sendo armazenado. Então, você pode comprar achando que é um alimento super natural, que não vai ter contato, né, por não passar por grandes indústrias. Às vezes, não vai ter um contato, acredita-se que não vai ter um contato direto com trigo, centeio, enfim, mas pela forma com que eles armazenam, por eles não terem uma lista de ingredientes, né, em cada pacote, cada porção que você compra, ficar exposto também. Sim. Então, como é importante pacientes que realmente tenham a doença celíaca entenderem que não é só coisas que não contêm glúten, mas toda a indústria em que eles estão comprando. Então, a gente estava falando sobre o rótulo, né, o selo de gluten free, que ali sim é seguro, mostra que é um alimento que aquela pessoa pode consumir. Então, acho que isso também é muito importante, além da leitura dos ingredientes, consultar se tem o rótulo, porque aí sim você pode ficar de consciência limpa, pode comer tranquilo. Né?
Mas sempre lembrando que isso vale para quem tem sensibilidade, Sim. tá? Porque hoje em dia tem uma febre de pensar que o glúten engorda, é o que mais as pessoas Que vai pensam. estufar qualquer um. Que vai fazer mal para todo mundo, que é inflamatório. Gente, claro que tem muito estudo científico que fala o glúten é inflamatório. Só que o que vocês estão aprendendo agora em nutrição baseada em evidência? Consultar as fontes. Exatamente, a ler, a analisar a metodologia. Quem que eles estão? Onde que foi desenvolvido? Tem um estudo que fala, nossa, revolucionário, que fala que o glúten inflama e um monte de indicador de exame, né? Que deu indicadores inflamatórios. Aí, quando você vai ver a metodologia, eles fizeram esse estudo em uma clínica de doenças gastrointestinais. Então, as pessoas já têm o intestino todo, Sim. né? É óbvio que eles vão... Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque eu vejo muito isso. Esse é um pão sem glúten, como se fosse assim um plus daquele pão, né? O dobro do preço. Além de ser muito mais caro. E nem é tão gostoso. Assim, por isso que tem que tomar cuidado, né? A gente sabe que uma alimentação saudável não tem muito mistério. Não. São vegetais, oleaginosas, que é Uhum. interessante consumir, o azeite de oliva também. Mas fora isso, não tem essa questão de... Não tem segredo. Sim, tudo sem glúten, sem lactose. Lactose. Não é porque é sem lactose e sem glúten que é saudável, Sim. né? Então, é importante isso e conscientizar as pessoas. Mais alguma coisa que vocês queiram colocar? Eu queria adicionar sobre a minha pergunta, prof, que eu Pode fiz falar. para a colega, ela também acertou, sobre se a doença celíaca pode ser considerada uma doença genética, né? Uma doença hereditária. Sim. Então, eu pesquisei, eu achei umas revisões de alguns artigos que são bem legais, falando que a doença celíaca, ela tem um gene bem presente na população. Cerca de 40% da população tem o gene da doença celíaca. Ele afeta o cromossomo 6. Mas que não é todo mundo que desenvolve a doença. Então, para você ter a doença, você precisa ter o gene. Mas se você tem o gene, você não necessariamente desenvolve a doença. E que desses 40% que tem o gene, né, herdado, apenas 1% da população desenvolve, de fato, a doença celíaca. São dados um pouco antigos, então eu acredito que hoje em dia talvez esteja maior. Mas o que eu achei interessante é que, além da genética, também é importante o contexto em que aquela pessoa nasceu, cresceu e vive. Então, eu achei partes de artigo que falavam que até a forma como foi feito o desmame da criança após o período do aleitamento materno pode interferir se ela futuramente vai ter ou não a doença celíaca. Além de, é claro, né, consumo de ultraprocessados, muitos carboidratos, coisas que acabam deteriorando a flora intestinal, né, causando uma desbiose. E esse se torna um público muito mais vulnerável a desenvolver aquele gene. Né? Isso é muito certeiro o que você está falando. Inclusive, quando a gente tem suspeita de um paciente que possa ter sensibilidade, a gente faz o pedido de exame e tem 2 genes que a gente pede para dosar. Pode acontecer, e 3 anticorpos. Então, que são IgA antitransglutaminase, a outra é antigliadina e a outra que não me lembro, mas são 3. E são dois genes que a gente pode dosar, que é HQL2 e HQL 8, eu acho. 6 ou 8. Isso, 3 e 8. E aí, pode acontecer o quê? Que às vezes o paciente tem um gene positivo, só que ele não tem nenhum anticorpo. Então, quer dizer o quê? Ele tem a genética, mas ele não está ativa a doença. Pode ser que na vida toda ele nunca venha a desenvolver. Assim como pode acontecer que o paciente, tenha, além dos genes, tenha todos os A anticorpos. predisposição do porque- ambiente, né, em que ele Sim. vive. Eu tinha lido uma coisa que, além de fazer o exame sorológico, igual você está falando, seria interessante para confirmar o diagnóstico, fazer uma endoscopia digestiva alta, né? Na E endoscopia. biópsia, e uma Eles biópsia fazem do intestino delgado. pegam uma amostra Uhum. e eles E fazem aí para confirma, analisar. né?
Microvilosidades, sim. Esse, na verdade, esse padrão ouro. É o padrão Para ouro, ver então. como tá ali as microvilosidades. E aí, depois de um ano, fazer novamente para ver se Se teve uma melhorou. melhorada. Porque, a princípio, se o paciente cuidou, vai ter. Senão, não vai melhorar. Mas então é isso, gente. Muito obrigada, muito esclarecedor. Obrigada, Deu para prof. ver que vocês se prepararam bastante. Que bom. Fiquei bem feliz, tá bom? Tá bom. Obrigada. Obrigado. Então, até a próxima. Muito obrigada por ter nos assistido.